esse youtuber, que é o Felca, né? Ele denunciou esse processo de adultização, crianças monetizando, crianças sendo usadas, né, para monetizar e para remunerar, e que é uma coisa sem controle que, se a gente não tomar uma atitude, realmente pode descambar, como no Brasil já deve estar em alguns setores descambando. Eu achei importante, sabe, esse trabalho que o Felca fez, de colocar as claras, né, como é que isso acontece nas redes sociais. Acontece no Instagram, acontece no TikTok, no Quai, em todas essas redes sociais, uma exploração e uma exposição dessas crianças extremamente vulneráveis, e ele mostra, né, o que é muito importante nesse trabalho que ele fez, é que ele abre uma conta para não ter nenhum registro em relação à navegação, né? E ele começa a curtir, assim, ele faz isso ao vivo. Convido a todos que vejam o vídeo. Não é à toa que viralizou esse vídeo e tem milhões de visualizações aí. Ele mostra, ele abriu a conta e ele começa a curtir fotos de crianças, né? E aí os algoritmos, sistemas algorítmicos, no caso o Instagram, que foi a plataforma que ele usou para mostrar no vídeo, começa imediatamente, né, 5 minutos, Conde, a trazer no feed dele imagens de crianças, e na hora que você pega as imagens das crianças, e não só imagens de crianças utilizadas para exploração da crianças imagem, que estão da ali sexualidade. só, né? E aí começa a aparecer ali nos comentários códigos utilizados por pedófilos, por pessoas que exploram as crianças, né? E aquilo aumenta e viraliza. Então, é importante que os pais saibam, e ele mesmo fala isso, que não bota a imagem do teu filho, criança, na internet, porque mesmo que não tenha um caráter de sexualização, aquilo pode ser explorado, e com a utilização e com o reforço e com a recomendação, que é uma coisa que eu tenho destacado aqui tantas vezes, dos sistemas algorítmicos dessas plataformas. Mas o que eu queria destacar, Conde, é o seguinte, e aí o Felca, o que ele faz também? Ele denuncia isso, faz um boletim de ocorrência, ele mostra o número dos processos, denuncia ao Ministério Público, tanto é que ele conseguiu uma ordem, o Ministério Público consegue suspender o perfil de uma dessas pessoas que faz um tipo BBB na plataforma, explorando meninas, né, de 11, 12, 15 anos, ele faz um BBB na internet, sexualizando essas meninas. As cenas são chocantes, precisa respirar fundo, sabe, para assistir o que ele mostra ali. Agora eu pergunto o seguinte, Conde, precisa do Felca para mostrar isso para as autoridades? Precisa, né? A resposta é que precisa. Pois é, então, aquilo que eu tenho dito aqui tantas vezes, porque assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente mostra que esse tipo de conduta é claramente criminosa, não tem dúvida, está tipificada essas condutas. Isso rola, né, à vontade na internet. E aí a gente tem um artigo hoje, na Folha de São Paulo, assinado pela secretária da Secretaria de Direitos Digitais e de um outro secretário, também do Ministério da Justiça, falando que nos Estados Unidos, a Corte dos Estados Unidos, a despeito dessa emenda número 1, que protege a liberdade de expressão, entenderam que uma lei que foi feita no Texas, exigindo que as plataformas desenvolvam mecanismos de identificar a idade das crianças que acessam a internet, que a lei é válida, porque questionaram a lei com base na primeira emenda que protege a liberdade de expressão. Aí eu pergunto, nós temos aqui, como o próprio artigo assinado pela secretária e pelo secretário, dizendo que nós temos 2 resoluções do Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional, o CONANDA, determinando classificação, mecanismos de classificação para acesso a redes sociais. Nós temos a lei das bets aí, que obrigam que se identifique a puridade, que se criem mecanismos de identificar a idade para pessoas não acessarem esses jogos absurdos, que mesmo para adultos têm causado danos gravíssimos, em larga escala para os brasileiros, especialmente os de baixa renda, mas que menores de 18 anos não acessem esse serviço. E aí eu pergunto, a gente tem essas leis, a gente tem resolução, a gente tem ECA, por que o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Direitos Digitais, da Secretaria Nacional do Consumidor,
usando as atribuições que possui pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo decreto que estabelece o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que atribui a esses organismos o poder de chamar as plataformas para adequarem, ajustarem as suas condutas, a formularem, a firmarem termos de ajustamento de conduta. O Ministério Público também tem atribuições para isso. E aí a gente precisa do FELCA colocar essa questão na internet para que a gente bote freio com a quantidade de pesquisas que a gente tem. Sim, de dinheiro, de recurso, né? Mostrando, né, a exploração indevida de crianças e adolescentes, e não estou falando só dessa coisa que ele denuncia, da adultização, não, da exploração sexual dessas crianças. Tem outras coisas que acontecem envolvendo criança. Publicidade, estímulo a consumo, desenfreado, tem um monte de coisa. E que a nossa lei, a legislação que a gente tem, o arcabouço legal que existe no Brasil hoje, permitiria, na minha visão, não é que permite, é que os órgãos públicos responsáveis estão se omitindo. É o que eu falo aqui. E a lei brasileira é boa, né? Com relação à criança, né? A lei brasileira é boa com relação à publicidade, né? Sim. E o Código de Defesa do Consumidor também, que traz lá de forma expressa o que é publicidade abusiva. É quando você explora a vulnerabilidade de determinados nichos, né, de consumidores, assim como se faz com idosos, assim como se faz com crianças. Então, a gente tem. E, por outro lado, e aí eu queria aqui reforçar a posição de como essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que levou a um desgaste enorme do Supremo, né? E que se acumula com todas essas questões de Bolsonaro, prisão, etc. A discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19, né, com uma atuação regulatória pouco ortodoxa por parte do Supremo Tribunal Federal, né, da atuação das plataformas, como que está tudo desencaixado, né? Por que nós precisaríamos da atuação do Supremo Tribunal Federal para exigir das plataformas uma atuação de não permitir nas suas redes o cometimento de crimes contra criança e adolescente? Mas aí eu pergunto, mas por que não fizeram as denúncias e não tomaram as atitudes que o FELCA tomou, né? De ir para a polícia... E ele correu risco, hein? Porque mesmo que você denuncie, se alguém é mal intencionado, pode te denunciar, né? Não, ele no vídeo ele conta que ele já sofreu denúncias de fake news, dizendo que ele estaria envolvido com casos como esse e que ele teria interesses escusos em trazer esse assunto à baila, né? E aí ele ajuizou ações contra essas pessoas. Algumas delas já voltaram atrás e assumiram que estavam fazendo denúncias falsas, né? E ele está sendo extremamente ameaçado. Então, eu acho que o que ele fez, né, os poderes públicos que têm atribuição para verificar, né, o funcionamento das redes, e aqui especialmente eu me refiro às secretarias do Ministério da Justiça e à Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República, né, e do Ministério Público, né, de agirem, né, e imporem as leis que existem.